A morte do Superman é uma das melhores e mais conhecidas histórias do Homem de Aço. Nela, vemos um combate épico entre o Superman e o Apocalipse, resultando na morte do maior herói da Terra. Mas e se a Lois Lane tivesse o poder para vingar o seu amado? O que será que aconteceria? Eu sou Andy e no vídeo de hoje vou responder essa pergunta. Não esqueça de deixar o like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder histórias como essa. E sem mais demora, vamos à história! A história é contada por Tempus Fuginaut, um ser semelhante ao Vigia da Marvel que protege o nosso multiverso de ser infectado pelo Multiverso das Trevas. E para quem não sabe, o Multiverso das Trevas é uma sombra do nosso multiverso principal, onde todas as histórias que conhecemos também aconteceram lá, só que sempre de uma forma trágica. A função de Tempus lhe permite assistir os eventos de vários mundos desse multiverso sombrio. E na história de hoje, ele observa um mundo onde tudo que havia de bravo enfrentou tudo que havia de cruel. Quando um homem que podia fazer de tudo e escolheu ser bom, encarou sua última batalha e caiu. Sim, nesse momento, todos se lembrariam de onde estavam, como se sentiram, especialmente a Lois Lane. Ao ver o corpo caído do Superman, ela implora para que ele resista. Ela reza para que o mundo seja bom, para que alguém o salve, mas é tarde demais, porque esse é o dia em que o Superman morreu. No entanto, esta não é a história dele. Esta é a história da mulher que o viu morrer, que o amava, que viu o mundo desperdiçar a dádiva dele. E essa mulher jamais perdoaria o mundo, um mundo que não era o bastante. Após a morte do Superman, vemos a chegada da Liga da Justiça. E apesar dos heróis a entenderem e prestarem suas condolências, a Lois não se importa porque eles chegaram tarde demais. O Superman precisava deles e a Liga falhou com ele. Um tempo depois, é realizado o funeral do Superman, o que irrita ainda mais a Lois, porque a Liga não pôde estar presente quando ele morreu sozinho, mas fazem questão de estar na frente e no centro do evento. Para ela, eles amam ser vistos, e aqueles que realmente conheciam o Superman e o amavam mal conseguiram vislumbre. Ouvir um discurso do Lex Luthor, o maior inimigo do Superman, também não a ajudou, mesmo ele criando uma fundação em homenagem ao Homem de Aço com o objetivo de ajudar outras pessoas. Na visão da Lois, tudo isso deixaria o Superman enojado. Mas talvez o sacrifício do Superman tenha valido a pena. Ela podia ver a expressão nos olhos das pessoas. Elas eram diferentes agora. Talvez o mundo fosse melhorar. Mas aí se passaram apenas algumas semanas e o mundo voltou atrás. O crime aumentou, a corrupção também. Era como se o Superman nunca tivesse estado lá. A Lois ainda queria continuar lutando, tentando fazer as pessoas serem melhores, mas com o tempo ela percebeu que não tinha mais forças para isso. Então ela decidiu visitar os pais do Superman, e ver eles e o lugar onde Clark cresceu só aumentou sua dor. Era injusto que a melhor ideia do mundo começou quando dois fazendeiros olharam para o desconhecido e, ao invés de terem medo, escolheram amar. Jonathan e Martha deviam ser heróis, mas em vez disso, eles nem puderam ir ao funeral de seu filho. E pior, ao saber da morte do Superman, Jonathan se sentiu tão culpado que seu coração parou, e a pobre Martha perdeu seus dois meninos de uma só vez. Um pouco depois, a Lois parte para a Fortaleza da Solidão para prestar sua homenagem, e é aqui que tudo mudou. Enquanto se lamentava, pensando em como a Terra nunca mereceu o Superman, um grande estrondo acontece que até derruba a Lois, e é aqui que temos a chegada do Erradicador. O ser, conhecido como Protetor de Krypton, lamenta que chegou tarde demais. Curiosa, Lois pergunta quem ele é, e o Erradicador se apresenta como renascido para defender o último filho da casa de El. Ele explica que tirou o corpo de Kal-El de sua tumba
e o colocou na matriz de vida kryptoniana para reenergizar suas células, mas já era tarde demais. Nesse momento, o corpo do Erradicador começa a reagir devido à matriz de vida queimando dentro dele. Ele não pode suportar esse poder nessa forma, ele precisa se fundir com um kryptoniano e é quando a Lois se voluntaria para isso. O Erradicador ainda explica que isso pode não dar certo dada sua fisiologia, mas a Lois não se importa com os riscos. Ela implora por esse poder dizendo que amava o Superman e que vai terminar a sua batalha. Daí, o Erradicador se agrada da resposta e então se funde com a Lois, resultando em uma grande explosão na Fortaleza da Solidão. E alguns segundos depois, vemos a Lois em sua nova forma. Sim, galera, ela usa um traje preto com o símbolo do Superman vermelho sangue em seu peito e a capa desgastada do herói. Basicamente, ela se tornou uma kryptoniana e, sentindo um imenso poder, ela promete que vai fazer um mundo melhor, um mundo que mereça o Superman. Então, ela começa a agir. Ela estava acostumada a desenterrar a verdade, mas agora ela pode ver tudo. Ela logo percebe que Clark poderia ter feito muito mais. Enquanto o Superman parava ladrões de banco, a Lois para os bancos. Ela termina guerras, liberta prisioneiros, alimenta os famintos e pune aqueles que os deixaram com fome. Ela esmaga as armas deles e aqueles que as fabricam. Ela encontra os corruptos e aqueles que pagam a ele. Diferente do Superman, ela não se contém. Mas quanto mais ela age, ela não para de pensar no porquê que o Superman não fazia isso. Ele tinha todo esse poder, podia ouvir o mundo gritando. Como ele pôde ignorar tudo isso? Seria ingenuidade? Medo das pessoas? Ou medo de salvá-los de verdade? Bom, isso agora não importa, porque ao continuar usando seus poderes, ela descobre que o responsável por tantas mortes não poderia ser outro senão o Lex Luthor. E nesse momento ela tem certeza que não é o Superman. Então ela confronta o vilão dizendo que sabe muito bem o que ele fez. E em toda a sua maldade, Lex admite sua participação em acordos nucleares, ele que gerou alguns conflitos para vender mais armas, escassez de vacina. Ele ainda diz que tem a prima do Superman na coleira e revela que todo o dinheiro da fundação que ele criou é usado para financiar milícias de soldados. O cara é tão cruel que admite ter matado sua secretária assim que voltou do funeral do Superman só para sentir que ele venceu. E apesar de tudo que fez, ele diz que é triste que a Lois não tem como provar nada disso. Mas quem disse que ela quer provar? A Lois simplesmente o agarra pelo pescoço e começa a voar pelo céu. Enquanto ela revela a verdadeira identidade do Superman, ela se aproxima cada vez mais do Sol, até que o Lex é simplesmente desintegrado pelo calor abrasador do Sol. Pois é, galera, a Lois sabe que deveria sentir alguma coisa, mas ela não sente absolutamente nada e ainda há muito trabalho a fazer. Matar o Lex foi só o começo. Depois disso, ela sai em busca de todos os assassinos conhecidos. Ela queima a LexCorp, a Intergang, a Liga das Sombras, a Cadmus. Ela queima o Ra's al Ghul, o Victor Zsasz, Ares, Adão Negro, Exterminador, Parasita. Os assassinos finalmente fogem assustados porque sabem que seu tempo acabou. Inclusive, em certa ocasião, quando o Coringa fugia do Batman, a Lois não pensou duas vezes antes de usar sua visão de calor para incinerar o Coringa. Ela sabe que fez o que o Batman jamais faria, e se ele tivesse feito isso antes, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Bruce tenta explicar que existem linhas que não podem ser cruzadas, mas a Lois está cansada de ouvir isso porque isso nunca funcionou. O Batman é uma falha. E quando Bruce pergunta se o Superman também era uma falha, a Lois responde que ele está morto e não vai deixar que ele morra em vão, no que o Batman responde friamente que ela já deixou. Ouvir a verdade irrita a Lois, que acerta um soco no Batman, o jogando para longe. Bruce tenta usar sua kryptonita guardada nessa ocasião,
Mas a Lois o impede, dizendo que o Superman sempre se segurou, e é claro que o Batman ainda tem uma carta na manga com um dispositivo que a eletrocuta. Claro que é impossível o Batman fugir daqui estando todo machucado. A Lois ainda revela que o Superman dizia que tinha pena do Batman por ele ser tão solitário. E quando o Bruce demonstra que não importa o que ela diga, ele não vai parar de enfrentá-la, a Lois simplesmente usa sua visão de calor e o Batman se torna mais uma vítima da poderosa Lois. Nesse ponto, ela acredita que pode ver a verdade que o Superman tinha medo demais para ver. Os humanos não podem ser salvos, eles não querem ser salvos. E pela primeira vez, ela fica feliz do Superman não estar aqui, pelo que ela fará a seguir. Ela continua fazendo do mundo o que ela acha que o Superman sempre quis de um jeito que ele não conseguiria. Mas então, assim como na história original, os impostores chegaram. Esse é aquele momento em que o Aço e o Superboy Connor Kent aparecem. Mas quem preocupa mesmo a Lois é o Super Cyborg que está usando o nome do Superman. A Lois imediatamente o confronta dizendo que ele não é o Superman e manda ele remover o símbolo do Superman. O Super Cyborg diz que a Lois também não merece usar esse símbolo porque ela já matou muitas pessoas, mas diferente dela, ele não está tentando honrar o Superman. Na verdade, ele está aqui para queimar tudo, começando por Metrópolis. Nessa hora, ele consegue aprisionar a Lois, dizendo que o Superman a deixou sozinha. Entretanto, o Aço e o Superboy se juntam à luta e começam a ajudar a Lois. Quer dizer, o Super Cyborg facilmente mata o Superboy com sua visão de calor. E quando o Aço tenta fazer alguma coisa para ajudá-lo, o Super Cyborg também o mata se aproveitando que o herói usa um traje de metal. Isso enfurece bastante a Lois Lane, que finalmente consegue se libertar e atinge o vilão com uma poderosa visão de calor. Mas isso não foi suficiente para derrotar o Super Cyborg, e o que se segue é uma batalha bem incisiva. Sim, eles lutaram por bastante tempo, várias pessoas morreram em razão dessa batalha, mas a Lois sabia que ele precisava ser detido, nada mais importava, até que, de repente, ela escuta uma voz em meio ao caos. Uma voz que chegava até os desesperançados dizendo a eles para não terem medo. E é quando vemos o verdadeiro Superman com seus cabelos longos e naquele traje preto salvando as pessoas dos escombros. A Lois não sabe como ele voltou, mas sabe quem ele é. Ela nota que ele está mais fraco que o normal, mas o mundo precisava do Superman e ele voltou. Só que é aqui que ela percebe que, pela primeira vez, ela não queria que isso fosse verdade. Ela não queria que o Superman voltasse, não depois de tudo que ela fez. Clark explica que o Erradicador o colocou na matriz de vida, mas acha que o processo demorou mais que o esperado. No entanto, é nesse momento que o Superman percebe que as pessoas estão com medo da Lois. Clark pergunta por que as pessoas estão com medo dela, e antes que ela possa explicar, a conversa é interrompida pelo Super Cyborg. O vilão aparece com um canhão cheio de gás de kryptonita, disposto a matar o Superman pela segunda vez. Vendo isso, a Lois parte para cima do Super Cyborg, não querendo perder o Clark de novo. Com seu poder, ela facilmente destrói o canhão que continha o gás de kryptonita e também detém o Super Cyborg. Mas ela não percebeu que sua ação apenas espalhou a kryptonita por todo o local. O que ainda resta de humano nela é o que lhe ajuda a sobreviver, mas nenhum kryptoniano puro sobreviveria a isso. Sim, galera, ela encontra o Superman mais uma vez, o abraça, ela olha dentro dos seus olhos, mas dessa vez o Superman a olha com terror com aquilo que ela se tornou. Enquanto ela se senta com o corpo de Clark, ela pede desculpas porque ele voltou, ele lhe deu um último milagre e ela o matou. E a história termina com ela lamentando que o mundo não era bom o suficiente para o Superman e prometendo fazer um mundo que seja a mesma promessa que ela fez desde o início. Tempus Fuginaut ainda reflete sobre a Lois e como ela se tornou a Erradicadora,
O anjo vingador das trevas do multiverso que luta pela verdade, mas sabe que se perdeu além da salvação. Então é isso, galera. Eu achei uma ótima recontagem da história original, tem uma baita reviravolta no final e ainda deixa uma lição aos leitores. Infelizmente, essa poderosa Lois Lane foi consumida por sentimentos negativos, o que nos ensina como a raiva e o ressentimento pode arruinar nossas melhores intenções e destruir a nossa vida. Agora comentem aí o que vocês acharam dessa história, se gostaram, não gostaram, o que acharam das ações da Lois. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!